O novo cenário é desenvolver aí novas frentes de trabalho dentro dos municípios, né? Muito bem. Um cenário que eu gostaria de mostrar também, uma perspectiva, é sobre a relevância do Simples Nacional para a Receita Federal e para os municípios. Eu costumo mostrar essa visão de números, porque às vezes não se tem essa realidade do que é o Simples Nacional no aspecto da federação. Então, esse relatório aí que eu estou trazendo para vocês é a arrecadação do Simples Nacional, mas aqui na coluna de total tem 103 bilhões, né? 103 bilhões de arrecadação do Simples Nacional. Desses 103, 80 bilhões ficou para a Receita Federal, os impostos federais, certo? E 22 bilhões ficou para os estados e municípios. E olha que interessante, qual a relação que isso tem para a Receita Federal? Aí embaixo eu coloquei qual foi a receita dela em 2019. Se você fizer um cálculo de uma relação de proporção, né, de 80 bilhões para 1 trilhão, isso gera em torno aí de 5%. Então, essa é a relevância do Simples Nacional para a Receita Federal. Agora, e para os municípios? Né? Desses 22 bilhões, eu tenho um outro quadro aqui, olha isso. Esses 22 bilhões, 8 milhões e 600 foram divididos para os municípios, né? Distribuídos para os municípios, e 11 milhões, 11 bilhões e 800 milhões foram distribuídos para os estados. Vê que aí tem uma proporção de 50%. Então, daqueles 20 milhões que é de estados e municípios, 8 milhões vai para os municípios. Certo? E tirando as capitais, que são, claro, as maiores, 4 bilhões e 600 milhões é o que fica para os municípios comuns, que não são capitais. Você vê, de 103 bilhões arrecadado, o que fica para os municípios comuns são 4 milhões. Né? E isso se divide aí em 5.543 municípios. Então, essa é uma relação, uma proporção que a gente vai ver que vai ficar provavelmente mais justa depois de um pacto federativo, de uma revisão das regras de contar o Simples. Né? Talvez com a reforma tributária isso melhore também a arrecadação para os municípios, mas isso aí é cena para os próximos capítulos. Né? As medidas que os municípios podem adotar, né? Uma delas é essa, que a gente passar essas orientações para manter as empresas ativas, manter as empresas ainda sobrevivendo a essa pandemia, né? E como que a gente faz isso? Orientando como fazer as declarações corretamente. Então, a gente tem um material específico para isso, inclusive, quem quiser que a gente evolua nessa conversa, de fazer o diagnóstico para a prefeitura das empresas que declaram aí incorretamente, pode mandar aí um e-mail, e aí eu peço para o Júnior capturar e depois a gente fala sobre essa possibilidade, a gente manda o material da Open para vocês. Tá? Então, orientar o contribuinte, tanto na parte de declaração de como que deve ser feito corretamente, porque teve a prorrogação e tá, e daí? Como que vai fazer isso operacionalmente? Eu vou mostrar algumas telas aqui para vocês, que inclusive pode ser compartilhada com os contribuintes, tá? De como que vai funcionar essa operação, certo? Então, esse momento é o quê? O momento que não deve, o contribuinte não pode ter dúvida quanto ao que fazer, quanto ao tipo de declaração. Eu lembro que, o tipo de declaração não, ao momento que ele vai recolher. Eu lembro que, quando saiu a primeira resolução, primeiro tinha muita dúvida sobre como que seria essa atualização, né? Como que seria essa operação. Muitos achavam que as prefeituras tinham que fazer um decreto próprio, e algumas até fizeram, chegaram a prorrogar, mas aí, como que ficou consolidado, até pela regulamentação que está vigente?
apenas o Comitê Gestor do Simples Nacional pode fazer prorrogação, pode fazer esse tipo de regulamentação para mudança no Simples Nacional. A Prefeitura, por si só, ela não pode fazer um decreto e prorrogar o vencimento do Simples Nacional. Isso é uma regra que já está estabelecida, até porque quem monta essas regras é o Comitê Gestor, certo? O Comitê Gestor tem lá participação dos municípios e define aí as regras que vai ser adotada para eles, né? O que pode ser feito por os municípios é a prorrogação do ISS próprio, né? Do IPTU, e isso pode ser feito pelos municípios. Eu vi exemplos aqui de cidades como Descalvado, Cascavel, Passos, em Minas, que fizeram prorrogação do pagamento do IPTU e do ISS próprio, né? Do ISS, eu lembro que Descalvado, eles fizeram a prorrogação do ISS de autônomos. Eu não lembro se eles fizeram uma prorrogação do ISS normal, certo? Muito bem. Outras informações aqui que a gente quer posicionar, foi suspensa o ato de cobrança por 90 dias pela PGFN, então também aquelas cobranças do Simples Nacional estão suspensas, tá? A Procuradoria também fez aí está abrindo para renegociação de dívidas, né? E também foi prorrogado por 90 dias as certidões, né, que é conjunta da Receita Federal e da Procuradoria. 90 dias aí a mais de prorrogação do vencimento da certidão, tá? E aqui a gente chegou no ponto que é o foco da nossa discussão aqui hoje, que é a prorrogação dos impostos, né? A prorrogação do Simples Nacional, tanto nos tributos federais quanto nos tributos estaduais e municipal. Então, foi a resolução 154, né, 154, editada no dia 3 de abril. Ela já tinha feito uma outra, o Comitê Gestor já tinha uma outra, que prorrogava o pagamento dos impostos federais, né? E aí, nessa 154, ele consolidou aí todos os tributos, né, prorrogando, né? Só que tem um detalhe, não foi prorrogado de forma igualitária, por exemplo, não tem o mesmo vencimento. Então, como você vê na tabela, em março, os tributos de março, que era vencimento em abril, o ISS das prefeituras, por exemplo, ele poderá pagar dia 20 de julho, tá? E os federais ele vai pagar dia 20 de outubro. Você vê que é o mesmo período de apuração, a mesma competência, ele ficou 2 vencimentos diferentes, tá? Mas uma decisão feita pelo Comitê Gestor, né? Então ficou julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Lembrando que aí tem os tributos que vão vencer também nessas datas, né? Então não é só, já que a gente está falando de orientação de como que os contribuintes que a gente pode falar com os contribuintes, trazer essa informação. Não é só lembrá-los, né? Que não é só o tributo de março, por exemplo, que vai vencer dia 20 de julho, né? A competência junho também vai vencer nessa mesma data, certo? Então, aí é um planejamento que tem que ser feito para não ficar pior a situação, né? Bem, as declarações. As declarações também foram prorrogadas. Essa foi na resolução 153. Foram prorrogados aí, a DEFIS de março foi para junho e a das MEI de maio para junho também. Então, até 30 de junho, e as 2 declarações podem ser entregues sem penalidade por entrega em atraso, né? Então, essa orientação está aí, a regulamentação, resolução 153. Como é que a gente está de tempo aí, Júnior? Indo bem? Bom, informação ainda, falando de prorrogação da Receita Federal,
o imposto, a declaração do imposto de renda, né, foi prorrogada de 30 de abril para 30 de junho. Então, ela está nessa instrução normativa aí, 1930. Okay? Bom, agora, qual é a informação mais importante para a gente orientar os contribuintes? A orientação é que ele faça esse recolhimento. Até então, a Receita Federal pode mudar isso, mas se não mudar, a emissão de março, que vai vencer em julho, né? A de março que vai vencer em julho, ele pode emitir esse DAR avulso, né? E aqui não tem muita complicação operacional, tá? Mas eu quero mostrar algumas telas para clarificar isso, para deixar isso mais transparente, para a gente poder informar melhor os contribuintes. Porque uma das piores situações é o contribuinte perguntar para o fisco o que fazer, mas ele não sabe ainda as definições, né? Então, essa informação é importante para que a gente passe para os contribuintes, tá? Entrando lá naquele link de gerar DAS avulso, ele vai informar aqui o período de apuração, certo? Ele pode, nesse DAS avulso, ele pode recolher todos os tributos aqui separadamente, certo? Só o IRPJ, só a contribuição. Embaixo aqui você vai ver que está destacado que é o ISS. O ISS, claro, vai ser recolhido aí. Se ele quiser de março jogar para julho, ele vai gerar essa guia aí lá em julho, né? Esse DAS lá em julho, para fazer o pagamento de março. E aí ele vai informar aí o valor do tributo, o valor do imposto a ser pago, tá? Diferente do PGDAS, no PGDAS ele não informa o valor, né? O sistema calcula automaticamente. Nesse DAR avulso aqui, ele vai informar qual o valor a recolher. Lá a gente informa o valor da receita bruta e o próprio sistema faz o cálculo automaticamente, certo? Aqui não, aqui a gente vai informar já o valor do imposto, tá? Então, você vê que é simples, tá? Outras orientações que a gente pode sugerir, né? Que a gente deve sugerir para os contribuintes, informações quanto à declaração. Mesmo ele fazendo de avulso, o PGDAS ele continua ativo para ele fazer a declaração, certo? Então, segregação do tipo com retenção, sem retenção, para outros municípios. Eu acredito que todos saibam, todos que estão aqui nessa palestra, que o Simples Nacional tem complexidade no que diz respeito de segregação de receita, né? E é nesse momento que eu acredito que a gente possa melhorar essa comunicação com o contribuinte, né? Ou através de e-mail, através de telefone, através de alguma comunicação direta com ele, inclusive usando o DTE, né? O DTE, ele pode ser usado, ele não tem aí o aspecto punitivo, né? Ele é aquela fiscalização orientadora. Então, para as prefeituras que usam, e a gente acompanha o trabalho de algumas que utilizam o DTE, eles têm aí um resultado satisfatório aí com essas comunicações, tá? Vocês sabem também que, além da segregação, tem situações que ele pode colocar, né? Então, mesmo que ele coloque lá sem retenção, mas coloque que a parcela do ISS é imune, é exigibilidade suspensa, é isento ou tem redução, alguma coisa desse tipo, ele pode tirar aí a tributação lá da declaração dele, né? Então, isso precisa ser monitorado. Outras questões aí que precisa ser verificada é quanto ao sublimite, né? A partir de 2018, teve a regra aí de sublimite. Então, passou o sublimite, ele tem que recolher o ISS direto para as prefeituras, certo? O limite, ele faz aí a exclusão, né? O próprio contribuinte que está nessa situação pede a exclusão, ou pede que se recolha o ISS direto para a prefeitura. Mas o problema aí também é que, se a prefeitura
né? É uma solução que a gente até pode conversar. O pessoal pode deixar o e-mail aí que a gente tem uma fala personalizada com cada um depois. É sobre a identificação desse sublimite. Hoje, muitas prefeituras, se a gente pergunta quais são as empresas que ultrapassou o sublimite, ela só vai saber aquelas que procurou a prefeitura para recolher o ISS diretamente, né? Mas, como se sabe, se a prefeitura não, se a empresa não procura a prefeitura, isso fica em aberto. Então, é um trabalho de mapeamento que a gente precisa fazer também, né? Outro ponto é empresas em regime de caixa. Como se sabe, a empresa em regime de caixa, ela paga o Simples Nacional conforme ela recebe do seu cliente. E quando ela não recebe do cliente, ela tem um tempo aí para recolher o Simples Nacional, mesmo que o cliente continue inadimplente, certo? Não é porque não recebeu que ela não vai ser tributada, né? Então, tem também o mapeamento dessas empresas, né, que a gente precisa fazer e orientar os contribuintes. No caso aqui de orientar os contribuintes, existe, quando a empresa opta pelo regime de caixa, ele precisa fazer duas informações lá no PGDAS. Ele precisa informar qual é a receita bruta do mês, né? Isso vai servir tanto para definir qual a alíquota que ele está e qual é o sublimite, né, que ele está. E também ele precisa informar qual é a receita que ele recebeu, que é daquela informação que ele vai ser gerado o DAS, né? Então, são duas informações. Uma é a receita bruta do mês, né? Receita total, o que gerou de nota naquela competência, e o que de fato ele recebeu no regime de caixa. Tá? Júnior, estamos falando de tempo? Beleza. Concluindo aqui essa parte do regime de caixa, tem uma informação aqui importante para a gente conversar. Existe um anexo, se eu não me engano, é o anexo 9 da resolução 140, e toda empresa que está em regime de caixa, ela precisa apresentar isso quando o fisco solicita, certo? É uma obrigação acessória a mais aí, né, que a gente precisa acompanhar. E hoje a gente pode até fazer. Você sabe, a prefeitura sabe quais empresas estão no regime de caixa, né? Então, é essa a informação que a gente precisa mapear para orientar melhor os contribuintes e fazer uma atuação em cima disso, né? A prefeitura sabe quais empresas ultrapassou o sublimite, certo? E considerando o sublimite, tanto o ISS quanto o ICMS, né? Todas essas receitas são aglutinadas aí, são somadas para compor aí o limite, o sublimite, tá? Os municípios sabem, por exemplo, quais empresas de fora do município estão declarando para o seu município e está declarando com imunidade de ISS, com exigibilidade suspensa. Então, essas informações, a prefeitura tem que estar muito ciente delas. Tá bom? Muito bem. O que nós estamos fazendo para ajudar os municípios, né? Preparando conteúdo como esse, né? Mantendo esse contato aí, não perder esse contato com nossos parceiros, nossos amigos, nossos clientes, né? Nesse momento aí de distanciamento, né? Então, estamos promovendo esse programa de palestra, promovendo isso, cursos online também. Na semana passada, a gente teve com o Mário, um especialista em previdência, né, previdência municipal, regime próprio. Então, inclusive, ele tem um material lá no canal tributário, né? E também a gente tem dentro do canal tributário um simulador do Simples Nacional. A partir de 2018 ficou complicado aí a apuração da alíquota. Qual é a alíquota que eu devo colocar desde 2018, a gente tem esse simulador, né? canaltributário.com.br/simulador, já cai direto lá no simulador, e com informações bem práticas, bem básicas aqui, ó. Ele vai informar qual anexo, a receita bruta, né?
a receita do mês e ele já vai ter lá a informação do valor do DAS que ele precisa, uma simulação, né, de quanto ele teria de... Deixa eu tirar essa telinha daqui. Isso. De quanto que ele teria que recolher no DAS. E a informação da nota fiscal, informação da alíquota que ele deve colocar na nota fiscal. Okay? Esse foi uma simulação até de propósito, né? Porque você vê que ele está na primeira faixa de faturamento. Eu não sei se dá para ver meu mouse. Dá para ver meu mouse? Dá, né? Ele está na primeira faixa de faturamento, que é 180 mil, né? E aí a gente vê, olha, todos os anexos, ele começa com 2% de ISS. Mas aqui você vê que mesmo na primeira faixa, a alíquota dele está 2,17%. Então, as empresas que estão sujeitas ao anexo 5, né? Dependendo do fator R lá, vai cair para o anexo 3, ele pode sim ter alíquota maior do que 2% já na primeira faixa, já na inicial, certo? Bom, para finalizar aqui, como eu havia dito, a gente está aqui auxiliando aqui as prefeituras nesse diagnóstico, como encontrar empresas, como verificar as empresas que estão aí informando incorretamente, né? Até por nesse momento a gente está aí numa situação, notifico ou não notifico. Eu tenho a obrigação de notificar, mas em contrapartida a gente está aí querendo que as empresas se recuperem, né? Que volte a gerar os empregos e tal. Bom, o que a gente propõe é fazer esse diagnóstico para que a prefeitura tenha o conhecimento e a partir daí possa orientar os contribuintes. Então, para isso, ela precisa ir lá no e-prefeitura, e-prefeitura.com, faz o cadastro. Eu acho que tem uma telinha aqui de cadastro, é um cadastro bem simples, né? O sistema vai registrar que o pessoal a equipe lá de atendimento vai recepcionar isso, vai entrar em contato, vai validar as informações e aí, na sequência, a gente já prepara o diagnóstico para vocês, certo? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu não sei se o Júnior pegou aí perguntas e não tem. Se tiver alguma pergunta depois, vocês podem mandar aí nos nossos canais, certo? E a gente vai estar semanalmente aí promovendo esse tipo de conteúdo, certo? Vocês vão receber aí as informações nos e-mails, alguns receberão por outros por WhatsApp, outros receberam por e-mail. Vamos lá. O Júnior está me dizendo aqui que tem uma pessoa querendo falar. Marcelo Nunes, vamos lá, Marcelo. Está com você, pode falar, seu áudio está aberto. Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia. Então, a única questão que eu... Vamos lá. Hein? A única questão que eu tenho é como o ICMS... Alô? Está ouvindo? Pode falar. Como foi prorrogado os prazos do ICMS para julho, agosto e setembro, a resolução 54 fala diretamente na prorrogação do prazo. Eu fiquei numa dúvida se os contribuintes também, para fazer a declaração do PG-10D, eles também estão com esse prazo prorrogado. Ou seja, ele só precisa declarar março até julho, até antes de julho, né? As declarações de março, abril e maio, eles têm a obrigação de fazer essas declarações nos prazos originais ou também foram postergadas as declarações. Uma coisa é declarar, outra coisa é gerar o DAS. O DAS não tem dúvida. Agora, a declaração em si do PG-10D, se o contribuinte continua declarando nos prazos que eram anteriores e somente o DAS vai ser gerado depois. Ou se ele pode também fazer tudo junto lá na época. Perfeitamente. Na resolução, ele não deixa claro a prorrogação quanto ao PG-10, né? Mas o que a gente entende? Que o PG-10 ele está diretamente ligado à geração do DAS, correto?
Ele só vai ter o DAS, aquele DAS que engloba os federais, os estaduais, o estadual e o municipal, quando ele transmite a declaração, certo? Então, é uma coisa que está muito ligada à outra. Ele pode, sim, como eu mostrei, recolher o imposto lá em julho, né? Não, ele vai recolher pelo DAS avulso, né? Conforme as telas que eu mostrei aí. Mas e a declaração? Eu acredito que uma coisa está vinculada à outra, certo, Marcelo? Não, eu acredito que não vai ter aí uma resolução a mais para definir isso. Eu acredito que o prazo de declaração também ele está atrelado à data do vencimento, certo? Essa é a minha leitura sobre a resolução 54 aí que prorrogou os prazos, certo? Até porque o próprio PGDAS é o programa gerador, né, do DAS. Ele não é uma declaração apartada do recolhimento, certo? Então, na minha visão, sim, ele prorroga, sim, também o PGDAS. Ok? Eu perguntei... Pode falar, Marcelo. Ainda que ele não tenha caixa para recolher normalmente, ele fica inadimplente, ele é obrigado a declarar. E é uma penalidade da Receita Federal, né, caso ele não declare, certo? Então, ora, se o PGDAD é declaratório, independentemente de recolher ou não, eu entendo que a resolução deveria ter deixado isso claro para o contribuinte. Eu tenho que declarar, eu preciso recolher no prazo original. É essa a dúvida que o contribuinte pode ficar sem saber. Depois recebe lá uma multa, né? Perfeito. Porque não declarou no prazo original. Perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que faltou um pouquinho mais de detalhamento, né? Mas, de fato, aí, quando ele declarar fizer esse PGDAS, né? Ele, automaticamente, ele vai gerar ali um DAS, né? Algumas mudanças aí vai acontecer dentro do sistema, tá? Está previsto aí para a secretaria fazer esses ajustes aí no momento dele fazer a declaração. E tem alguns ajustes aí, alguma comunicação talvez venha do comitê gestor para alinhar justamente esse entendimento aí. Vamos lá, Antônio. Os conselhos regionais de contabilidade estão apoiando que a prioridade dele deve ser entregue no prazo estabelecido na legislação, independente do pagamento. Então, o Antônio, ele só mandou o texto aqui. Cadê? Não tem o texto dele aqui, né? Eu estou apanhando aqui. Conselhos regionais de contabilidade. O Antônio postou aqui. Deixa eu ver se eu consigo recuperar. Não. O Antônio posicionou aqui que o conselho ele está orientando ou já é definição? Está orientando, né? Então, também é uma definição que ainda não está, por exemplo, isso não está na resolução, né? Então, entra mais aí na questão do que acha o conselho, né? E, claro, a questão aí é o seguinte, se ele declara, ele vai gerar o DAS, né? Ele gerando esse DAS, ele vai ter aí penalidade no pagamento, né, em atraso. Charles, bom dia. Bom dia. Oi. Vamos te ouvir. Bom dia, tudo bem? Deixa eu te explicar, veja só. Tudo bem. Veja só. Se a norma ela se refere apenas a adiamento de pagamento, eu não posso interpretar que a declaração vai acompanhar isso, porque justamente a norma não tratou disso. Então, eu entendo, não é, que os conselhos têm razão no momento em que orientam dessa forma. Por quê? Continua o prazo, então, do PGDAS. PGDAS e você é sujeito às penalidades pela não entrega da declaração. Se não fosse assim, Charles, eu não precisaria estar orientando hoje que se você fizer a sua declaração, não é,
se não fosse dessa forma, deixaria claro na legislação de que Teria o prazo prorrogado também da declaração, entendeu? Então, o meu entendimento é exatamente de que a declaração continua no prazo estabelecido, perfeito, e o pagamento é que foi prorrogado. São duas coisas distintas, certo? Eu acredito que isso também faz sentido, Antônio, porque ele lá na prorrogação das declarações, né, tanto do DEFIS quanto do DAS-MEI, né, DAS-MEI, ele fez a prorrogação explícita, né? Não sei se o Antônio me ouviu, mas o que o Antônio acabou de dizer faz muito sentido, porque o que houve de prorrogação de declaração... Fugiu um pouco. Oi, Antônio. Oi, Antônio. Bom, o Antônio está cortando o áudio dele, mas faz muito sentido isso. Conforme ele vai ter prorrogado lá as declarações, né, o que de fato está explícito na resolução da DEFIS e do DAS-MEI, né? Então, esse entendimento faz sentido, porque se tivesse prorrogação do PGDAS também, ele teria colocado nessa resolução, certo? Obrigado, viu, Antônio, por sua participação. Charles, bom dia. Fala, Armando. É o Armando que está falando? Isso mesmo, Charles. Essa explicação do Antônio aí faz sentido até, porque o contribuinte teria que fazer duas declarações, porque houve duas prorrogações, a dos impostos municipais, estaduais e federais. E ele faz somente uma declaração. Então, ele teria que declarar em duas datas. Então, é mantido o prazo da declaração e o que foi adiado foi somente o recolhimento dos impostos estaduais e municipais por 90 dias e depois os impostos federais por 180 dias. Correto? Perfeito. Está aí o Armando confirmando aí a informação. Perfeito. Inclusive, além de ser auditor fiscal do município de Salvador, eu sou conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia. E nós temos uns plantões... viu, Antônio? Está você aqui com a gente participando, viu? Ok. Então, obrigado. A satisfação é minha. Então, nós estamos fazendo uns plantões de dúvida, eu fiquei com a área tributária. Então, quando eu tenho alguma consulta de algum contador nesse sentido, eu oriento no sentido de que o prazo de pagamento prorrogado, a declaração se mantém normalmente como está na legislação em vigor. Enquanto não houver nenhum do comitê gestor, não há prorrogação de declaração. Uma outra coisa que você citou aí, e que alguns municípios, equivocadamente, o próprio Estado da Bahia, fez decreto prorrogando pagamento relacionado à Simples Nacional, sem sentido algum. Quem vai legislar e legislou é o comitê gestor. O Estado da Bahia tem um decreto prorrogando o crescimento do Simples Nacional. E alguns municípios grandes do Estado da Bahia, como Feira de Santana também, editaram. Quer dizer, sem sentido algum, sem efeito prático nenhum, porque não teria como recolher. A lei deles, o decreto deles não teria efeito nenhum de calendário. Okay? Exatamente. Como eu já havia dito, o comitê gestor, ele compõe lá, ele é composto também pelo município. Então, as regras é tudo definida por esse comitê, né? Não faz sentido aí os municípios fazerem. Ô, Charles. Bom, mas aí eu acho que cabe aí mais alguém dar uma fala. Vamos... Armando de novo, Charles. Aí? Armando. Mais um adendo. Vamos lá, Armando. Mais um adendo. Não faria... Só uma observação. Se cair no meio, não é porque a gente desconectou, é que a ferramenta realmente ela até está dando mais do que a gente estava esperando, né? É bem rápido. E caiu e entrou de novo, tá certo. Mas vamos lá, Armando. Não faria sentido. Fala aí. Não faria sentido a explicação anterior que os impostos têm que ser recolhidos através do DAS avulso se fosse prorrogada o prazo de declaração. Ele faria o recolhimento através do DAS normal, correto? Perfeito. É porque lá ele não vai ter o vencimento alterado, né?
Por exemplo, se ele fizer o PG10 hoje, provavelmente ele vai recolher no mês seguinte, né? Essa Receita já deve ter alterado isso, com certeza. Marcelo, cadê o Marcelo? Ó. Não estou vendo o Marcelo na minha tela aqui. Ó, só faltam 2 minutos aqui. Mas eu vou tá aqui, só, tá aqui. eu só vou dar uma informação. Eu fiz ontem uma consulta para o escritório de Curitiba, do Simples Nacional. Viu, Antônio Cláudio? Antônio Cláudio é meu colega aqui em Salvador. A respeito disso, que eu fiquei nessa dúvida, eles me responderam da seguinte forma: Marcelo, o prazo para entrega da declaração é igual ao prazo para pagamento dos tributos devidos. Lembrando que a multa por atraso na entrega da declaração só se aplica em abril do mês seguinte. Então, pela resposta do A escritório... gente está com 2 entendimentos aí agora. Agora, o ficou um pouquinho mais complicado agora, né? É que o escritório de Curitiba, que faz a gestão do portal, me respondeu que o prazo para entrega é igual ao pagamento dos tributos devidos. O que eu estou entendendo é que se o contribuinte quiser declarar antes, recolhe por 10 avulsos. Mas se não quiser, pela resposta dele, vai fazer a declaração juntamente com o prazo do vencimento do tributo. Ficou isso... Agora ficou minha no ar. cabeça. Eu recebi Depois eu gostaria que o Marcelo mandasse o tributário. É uma informação muito bacana que é oficial. E eu já quero agradecer aqui a participação de todos vocês, tá bom? Vamos fazer outros eventos e vamos mandar um convite aí. Espero a participação de vocês aí nesse bate-papo. Tá? Muito obrigado, Antônio, Gilson, Donizete, Armando, Danilo, Arthur, todos aí, Francisco Terra, todo mundo aí que participou. Vai estar lá no canal tributário, tá bom? Inclusive na página do Facebook. Se deu tudo certo, vai estar lá esse vídeo gravado, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.